Tá bom, vamos voltar aqui. Plano do doente. A pessoa, então, quando vai no médico, ela sabe que ela tem uma afecção, que ela sente, aquilo que afeta ela, e ele tem em mente, né, o plano dele. Ele quer um exame, ele quer que o médico conserta ele. O médico também tem o plano dele, que varia com o contexto. Né? O plano do médico de família é não só fazer detecção de doença, né, sintomática, né, mas hoje a gente tem detecção de doenças pré-sintomáticas, né, saber qual a doença, resposta ao tratamento, interpretar a afecção. Então, depende do tipo de médico, não é só o médico de família que quer interpretar a afecção. Os outros médicos querem fazer apenas detecção de doenças e tratamento de doenças. Ao colocar em prática o método clínico centrado na pessoa, o médico executa o seu plano sem desconsiderar o plano do doente. O método clínico está lá no livrinho do McQueen. O significado da doença para o doente é o subjetivo, né? E falando do SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano, aqui estaria o subjetivo, está muito no campo, né, do significado da doença para o doente. Como é que a senhora está se sentindo hoje? A senhora está se sentindo melhor com esse novo tratamento? Já o objetivo, quantos remédios você está tomando atualmente, que horário, está dando algum efeito colateral, né? Isso no acompanhamento, né? Então, no início, né, a gente precisa compreender tanto o que a doença significa para a pessoa, para o nosso paciente, e, sabe, colher ao mesmo tempo o objetivo da história, anamnese, exame físico, exames laboratoriais. E aí a gente vai ter um diagnóstico clínico objetivo e um diagnóstico subjetivo, que vai nos guiar no plano de ação, avaliação e plano. O plano, por sua vez, tem que ser negociado com o doente. Não existe, na medicina de família, chegar e falar, você tem que tirar a próstata. Entendeu? Não existe isso. Ó, os americanos, em geral, falam isso. Ó, o seu prognóstico sem cirurgia é esse, com cirurgia é esse. Minhas probabilidades são essas. Vamos, e os doentes americanos negocia com o médico. Não, doutor, eu quero, então, assim, assim, assado. Aqui no Brasil, não. O cara já vai falando o que você tem que... Hoje, gente, já estão falando até em termos de consentimento livre esclarecido para cada paciente. Não pode chegar e falar, vamos fazer um exame e tal, assim, só tem que falar assim, ó, no caso do senhor, podemos pedir esses exames para isso, assim, assim, posso ordenar os exames? Pode. Aí, negociado com o doente. Aqui, nem pagando, você tem esse poder de negociação com o seu médico. Ou você faz aquilo que o seu médico quer que você faça, ou então ele vai falar que você procurar outro médico. E não vai te devolver o dinheiro, não. Resolução de problemas versus tomada de decisão versus diagnóstico. Então, muitos médicos se sentem mal na atenção primária porque eles não fazem diagnóstico de doença. Se eles entendessem o método clínico centrado na pessoa e a resolução de problemas e tomada de decisão, não precisa ter diagnóstico, eles se sentiriam menos mal. E é isso que o McQueen está anunciando. Não precisa fazer diagnóstico para fazer resolução de problema e tomada de decisão baseada em evidência, da melhor qualidade, até porque os instrumentos diagnósticos convencionais que os médicos focais estudam, eles não têm um bom desempenho nas doenças na comunidade, eles têm um bom desempenho dentro do ambulatório da especialidade dele. Então, se pedir tomografia de cabeça, de crânio para dor de cabeça, né, só porque o paciente teve um parente que morreu de câncer, é uma possibilidade você gastar um dinheiro, né? O SUS deve pagar por isso. A tomada de decisão é um assunto que eu gosto de estudar também, porque
tem toda uma modelagem, né, de probabilidades, de teoria das decisões, que o McQueen vai usar também, e que essas probabilidades, na verdade, são as prevalências, né, e as incidências, enquanto probabilidade de ficar doente ou de estar doente, e as probabilidades antes e depois do teste. Probabilidades antes de... E o teste, a ideia de teste, né, essa questão do diagnóstico em epidemiologia clínica, é qualquer dispositivo que dá positivo ou negativo na presença ou na ausência da doença. Então, o desempenho dos testes, ele se altera em relação a prevalências diferentes. O teste é o mesmo, mas a prevalência sendo diferente, os valores, as probabilidades antes e depois do teste serão diferentes. Simples assim. Teoria das probabilidades, probabilidades condicionais. Então, eu daria aula disso com maior tranquilidade, falar sobre sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo dos testes. Professor, isso é uma aula que a gente pode até planejar, então, hein? Perfeitamente. Então, método clínico centrado no paciente, o poder prognóstico, né? O que é prognóstico, né? O que é diagnóstico? Isso tudo é quantificado, né? Na teoria das probabilidades. Prognóstica, dado que a pessoa tem uma doença, qual que é a probabilidade dela viver mais 5 anos, ou dela ficar curada. E diagnóstico, dado que a pessoa tem determinados sinais e sintomas, qual que é a probabilidade dela ter essa doença? São tudo probabilidades. E esses sinais e sintomas, por exemplo, a pessoa põe o pé no consultório, qual a probabilidade dela ser hipertensa? É a prevalência da hipertensão, não é? Exatamente. Agora, se eu olho para ela está obesa, essa probabilidade aumenta, não aumenta? Uhum, com certeza. Ou seja, é o teste da obesidade em relação ao diagnóstico de hipertensão. Antes de eu tirar a pressão do cara, quando eu tiro a pressão, eu meço, né, a tensão arterial, né, dado que ele tem tal coisa anteriormente, aquela probabilidade então aumenta ou diminui. Se a pressão estiver abaixo de 12/8, significa que ele não é hipertenso? Não necessariamente, mas diminui bastante a probabilidade. Então, a tal categoria tem ou não tem poder explicativo e preditivo? A questão, então, não é a categoria doença. Essas categorias, e as categorias que nós vamos usar é agudo e crônico, é urgente e não urgente, abdômen agudo, abdômen não agudo, infecção aguda, bacteriana, infecção viral, infecção respiratória superior ou inferior, reumatismo ativo, reumatismo não ativo, orgânico, psicogênico. Então, muitas vezes o médico toma decisões com base nessas categorias. Por isso que é tanta coisa, gente. Embora seja útil categorizar desse modo, devemos considerar a possibilidade que os problemas poderão se encontrar simultaneamente em ambas as categorias. Exemplo, psicogênica e orgânica, infecção respiratória superior e inferior. Outra coisa importante é saber que os exames complementares para diferenciar entre elas são diferentes dos testes que são úteis para fazer diagnósticos mais precisos. Por exemplo, a proteína C reativa, VHS. O VHS é muito inespecífico, não é? Mas ele é muito interessante para diferenciar uma dor crônica, se ela é um reumatismo ativo, ou se ele está inativo, vai mudar muito a minha conduta diante de um VHS baixo. Não vou usar anti-inflamatórios, pode ser uma inflamação crônica sistêmica, né? Que é um fator de risco
muito importante ultimamente, relacionado com o risco cardiovascular. E esse exame aqui, um exame super, é uma sedimentação super barato. Ele tem uma sensibilidade incrível para doenças, para inflamações inespecíficas, mas não tem especificidade nenhuma. Então, a gente saber usar um teste muito sensível, mesmo sabendo que ele pode dar falsos positivos, mas numa situação de alta prevalência, ele tem um bom valor preditivo. Quando alguns clínicos ensinam que o VHS é de pouca utilidade, isso é um exemplo da transposição falaciosa de um contexto clínico para outro. Entendendo, então, que o processo de resolução de problemas é testar hipóteses, é usar as probabilidades, a prevalência, o valor preditivo e o ganho final. Isso é uma outra aula que a gente vai ter que dar, né? Então, a medicina preventiva e medicina familiar, que é uma outra aula também que eu vou pular ela, vou passar só rapidinho, né? Que a gente vai usar o conceito da epidemiologia também, epidemiologia clínica e bioestatística, modelo de Livell e Clark, e os procedimentos preventivos, e os planos de proteção à saúde. O McQueen vai falar dos níveis de prevenção, e dentro da prevenção secundária, o rastreamento, nem todas as doenças devem ser rastreadas, só aquelas que têm alta prevalência, que tem um teste que seja sensível, o suficiente, barato, não... É o exemplo da mamografia, né, professor? Hein? É o exemplo da mamografia, né? Exatamente. A mamografia é um método de rastreio, porque ela é barata, ela é inócua, né? Já tem gente falando que o excesso de mamografia aumenta o risco de câncer, né? Porque você está irradiando muita mama, né? Sei lá. Então, pode ser que no futuro seja um ultrassom, seja melhor do que o raio-x. Porque o raio-x causa câncer, apesar de ser usado no rastreamento. Outra coisa, o principal, né, característica para um método de rastreamento ser seguro é que o prognóstico da doença detectada precocemente seja significativamente melhor no momento do rastreamento do que se o prognóstico fosse ruim desde o início, era melhor esperar as pessoas ficarem doentes e tratado, entendeu? Então, a gente só rastreia aquilo que realmente, quando detecta, é o caso do câncer de mama, câncer de colo do útero, realmente o prognóstico, quando detectado naquela fase inicial, é significativamente melhor do que o prognóstico quando a doença já está manifesta, ou seja, prevenção secundária. Né? As ferramentas organizacionais seriam, por exemplo, nosso prontuário, que tem lá um campo para verificar situações de rastreamento, se estão sendo feitas no períodos corretos, para as pessoas corretas, né? E o significado de normalidade, enfim. E aí vem os planos de proteção à saúde. Isso aqui é a história natural das doenças, dizendo que é abaixo do horizonte clínico que a gente faz o rastreamento, onde já existem as alterações bioquímicas, fisiológicas, histológicas, mas ainda não são detectáveis, né? Isso aqui é o nível da prevenção primária, secundária e terciária. E também vai discutir lá que todo método de rastreio hoje já tem ensaios clínicos, né, epidemiológicos, que definem se eles têm evidência contra e a favor. Evidência 1 e 2, o valor da evidência 1, 2 e 3, e a força de recomendação AB recomenda, C, não existe evidência nem pró nem contra, e D e E, existem evidências para não se recomendar certos métodos de rastreamento. Tá? E tem gente fazendo rastreamento de coisas que têm evidências D. Existem fortes evidências para não se recomendar a consideração de tal questão no exame periódico de saúde. Lembrar que rastreamento é fazer exame em quem não tem sintoma de nada.